Boa noite! Vamos que vamos com mais um Pode Constelar, gente. Hoje tem um tema aqui bombástico para você que está aí cheio de cicatrizes, está em busca, gente, de saber como sair desse lugar. Então saiba que cicatrizes geram forças e você tem a força, está dentro de você. Mas para isso você precisa até ouvir a história de alguém para você se ver e buscar ajuda e saber até o que está acontecendo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, com muita honra, com muito carinho, e com muito respeito, né, da história dela, que ela está aqui, gente, preparada para contar a história dela, que não é fácil, mas ela quer contar para você que está em casa para poder te ajudar. E é com muita honra, com muito carinho que eu recebo aqui no Pode Constelar a Dulce Helena. Obrigada, meu amor, por ter aceito. Obrigada. Você tá nervosa? Muito. Contar a história não é fácil, né? Não, resisti bastante tempo, né, Aham. mas agora eu acho que já dá para contar a história, sim. Porque Hoje foi muito pesada a sua história? hoje não dói mais, né, hoje Hã. eu acho que eu já ressignifiquei, já tem 7 anos, né, já passou bastante tempo, eu acho que dá para falar, sim, sobre isso. O que que passou 7 anos, o que que passou que te deixou essa cicatriz? Eu acho que o que mais doeu foi a traição, né, a confiança que eu Hum. tinha na pessoa, e aí você se vê numa situação assim, eu estava aqui, né, em São Paulo, não conhecia ninguém, vim de Goiânia, crianças, né, Uhum. não tinha outro apoio, não tinha aonde me segurar. Eu me sentia assim, né, porque quando a gente é casada, a gente tem aquele núcleo da família, né, Sim. e de repente eu me vi sem nada, né, e aí só com as crianças. E eu tive que trabalhar tudo aquilo, né. Tive que ver aquela situação e tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, não tinha familiar, não tinha ninguém aqui, com criança pequena e tive que fazer tudo sozinha, né. Não tive tempo de chorar, não tive tempo de viver o luto, né. E aí depois, com o processo, eu fui vivendo cada etapa, mas eu fiz de trás para frente, né. Eu não vivi o luto logo no começo. Uhum. Que depois eu comecei na terapia, né, eu tinha uma cliente que ela começou a se formar, ela me chamou para ser aluna Sim. dela. E aí eu comecei a olhar para mim, né, comecei a ver alguns pontos que eu precisava ver. E aí começou um processo dolorido, Dói, né, né? dói sim, porque Pra ver dói, né, pra ver a sim, realidade da vida. Não é sim, pra qualquer um. porque a dor era tão grande que eu não conseguia olhar aquela situação. Então eu fugia sempre, né, Uhum. então eu não olhava aquela situação. Então aí depois com o processo, né, eu comecei com a constelação, depois eu comecei com a terapia. Aí eu comecei a olhar, porque eu descobri que eu precisava vivenciar aquela dor, precisava viver aquilo, aquele luto, né. E também por causa da questão dos filhos, de tudo. Eu estava entrando em depressão, né, eu tinha pensamentos suicidas, tinha vontade de morrer, só que era uma coisa assim, você não tem muito tempo, né, você tem que trabalhar. Você tinha o tempo de ver e falar assim: não, eu tô com depressão, mas eu tenho criança pequena. Não, É, peraí, eu não posso ter tempo nem para ter depressão, isso. né? Eu tenho que cuidar das crianças. Eu até penso assim, eu falo que filho, né, falo que filho é muita responsabilidade, mas é isso que também te salva, porque eu Sim. acho que sem os filhos, você entra num buraco que você não tem motivo para sair. Eu não, eu tinha que sair, eu não tinha escolha, tinha que dar certo, né. Aí eu comecei um processo, comecei a olhar para mim, comecei a, sabe, então foi isso. Mas você foi atrás disso, de buscar a constelação, de buscar a terapia, porque você se viu num lugar dolorido, que não tinha para onde ir. Aí você Sim. falou: o que está acontecendo? Sem família, sem amigos ali por perto para falar. E aí você falou: eu tenho que buscar alguma coisa. Por que você foi atrás da terapia, da Eu constelação? acho assim, né, Deus prepara tudo, né. Ah, Então, eu
sempre orei, né? Pedi ajuda, né? Eu pedi ajuda para Deus, para e aí as coisas foram acontecendo, né? Esse caminho foi, eu fui levada para esse caminho. Aí uma cliente veio, né? E aí ela começou a falar que estava fazendo o curso, que ela precisava de aluno, né? E aí De constelação? de constelação e de terapia. Ah, Primeiro a gente fez a constelação, né? E depois aí ela continuou, eu continuei com ela na terapia. Então a gente fazia de 15 toda semana, que era uma aula, né? Então a gente entrava na aula, eu entrava como aluna e ela entrava, ela é a professora. Mas ali foram trabalhar todos os meus traumas, né? Eu vi que eu tinha bastante trauma, vi que eu estava na ausência do meu pai, né? E aí eu também decidi não ir para Goiânia mais, porque eu ficava com aquele negócio de vou para Goiânia, eu não vou para Goiânia, volto, né? Aí eu decidi não ir, fui na terapia e descobri que eu tinha essa força de ficar, que eu conseguia ficar assim, sem ele, sem o apoio dele, né? E aí foi um trabalho. E aí as coisas foram acontecendo. Quando você se abre para vir essa ajuda, eu acho que é espiritual, né? Que eu acredito nisso, as coisas vão caminhando. Então foi tudo assim, ó, e direcionado direcionado. daquilo que você estava em busca. E se tem uma situação que as pessoas não compreendem, Dulce, que é quando a gente está buscando um algo, mesmo que inconsciente, você buscava resposta, você buscava sair daquele lugar, Isso. né? Porque, Então, né? Já era o segundo casamento, e né? gera uma energia e você começa a atrair a resposta. Isso. As pessoas, igual a sua amiga, a sua cliente que veio e te falou da terapia, e aí foi te trazendo resposta daquilo que você Sim. precisava. Daquilo. Então, tudo que a gente quer, a gente atrai. Aí também o relacionamento, né, que Isso. você gera também, que gerou também a traição, foi você que atraiu. Sim, Aí descobri você sim. conseguiu compreender o porquê que você atraiu um casamento que o seu marido iria te trair? Você Eu descobriu descobri, né? Porque eu na terapia? na terapia. Eu não estava disponível, né? Uhum. Eu estava na busca do meu pai, eu não tinha, né? Não tinha meu pai presente. Então, todos os meus relacionamentos eu buscava um pai, né? Sim. E como eu não tive essa presença do pai, eu não sabia nem o que era bom. Então, qualquer coisa, a gente achava, quer namorar, já a gente acha que já tá bom, né? Sim. Então, eu fui descobrindo essas coisas. Aí eu fui para outro caminho também. Aí eu fui tratar essa questão com pai e mãe. Vi que não era necessário ter o pai e a mãe ali, que eu poderia fazer suficiente para mim agora como adulta. Descobri que eu estava na criança, né? Porque a criança, você pode falar, né, com mais propriedade, que o adulto, né, quando não tem, ele fica criança querendo sempre. Então você não está disposta a um casamento, você não está pronta para casar, você não está pronta para ter filhos. Então eu acho que terapia todo mundo tinha que fazer. Verdade. Porque aí você se descobre primeiro, você amadurece, aí você sai para um casamento, aí você sai para ter filho. Porque quando eu comecei, eu descobri, não, gente, eu sou uma criança que Uhum. tem falta de pai, que Estava tá, buscando num parceiro, um pai, aquilo que você não recebeu quando criança, né? O carinho, o afeto, o colo, né? isso, Uma palavra de qualificação. isso, entendeu? Então, não dá para você tirar no casamento isso. Não é Não. isso que você vai ter no casamento. Casamento é outra coisa, né? É coisa para adulto, né? Ó, e outra coisa, você traz uma informação muito importante para o público que está em casa, que como nós estamos 95% no nosso subconsciente, o nosso subconsciente é infantil. Então, por exemplo, se tem uma falta dentro de casa, né, uma criança, ela não teve lá o amor, o afeto do pai, falando aqui para uma mulher, mas também acontece para o homem. Aí vamos lá, uma mulher que ela tem falta do pai, e aí ela quer sair daquele lugar, tem um vazio. É, Aí ela vai para crescer, virou adolescente, ela começa a se relacionar. Aquele vazio da falta, né, de qualificação, chega um homem e fala: "Nossa, você é linda. Nossa, você é maravilhosa". Aí a mulher começa, né, eu tô ficando completa com aquilo isso. ali. E aí, quando entra num relacionamento, ela percebe que ele tem uma polaridade. Tudo é polaridade, tá? Tem uma menina, uma mulher num funcionamento infantil, atrai também um menino que ele Também, também tem a necessidade,
né? De ter uma mulher que ele pode fazer de tudo com ela, onde acontece muito relacionamentos abusivos, Isso. relacionamento com narcisista, por conta de polaridade que um busca o outro, que é essa atração. Aí muitas pessoas vão falar assim, eu não acho que é assim, porque eu sempre fui muito boa, mas eu atraí um homem que não foi bom. Só que você só atrai aquilo que você está necessitando. Então, se você inconsciente está buscando alguma coisa lá, carinho, igual você falou, afeto, você atrai um homem que ele vai existir a dependência emocional e aí ele vai usar e abusar dos seus sentimentos, porque vai ser benefício para ele e para a mulher. No seu caso, quando você está falando, eu vi muito sobre isso, que você buscou no seu relacionamento esse homem, mas ele também, ele junto com você virou dois meninos. Também descobri que ele também, né, ele tem a questão com a mãe, então Ele tinha um problema com a com mãe com a mãe. de. De Você até, virou mãe dele na relação? em algum momento sim, né, eu cuidei, né. Como que você vê assim um momento que você cuidou dele como mãe e não como esposa? Porque se ele foi buscar um outro relacionamento fora, é porque gerou ali um relacionamento de mãe com filho. Você estava cuidando dele? Você viu algum momento que você cuidava dele como um filho? Eu acho assim, na gente, quando a gente se conheceu, né, eu fazia como faz com as crianças, né? Ah, Vai fazer esse curso, né? Esse aqui é melhor. E hum, dava esse apoio, esse suporte, né? Vai fazer. Eu acho que isso é um pouco papel de mãe, né? Eu é. acho que eu agora, né, como adulta, eu quero um homem que já sabe o que vai fazer, o que está fazendo, os sonhos dele nesse relacionamento. Então, eu entrei e já fui conduzindo, falando, ó, faz isso, faz. Eu acho que nesse momento eu entrei sim, né, no papel Sim. de mãe. Eu acho Toda que mulher. Ó, sempre, e você né? traz uma outra informação poderosa para quem está em casa, que é quando você entrar num relacionamento, atendi muito isso, viu, Dulce? A mulher ela entra num relacionamento e ela começa a falar assim: Nossa, esse homem é maravilhoso, Meire. Tudo que eu peço para ele, ele faz. Tudo que eu falo para ele fazer, ele faz. Até a roupa que ele vai sair comigo, eu que decido. Então, isso eu já não quero, eu quero um homem Mas pronto. antes você tinha esse Não, comportamento, né? não despercebia isso. Então, aí no começo é muito gostoso, só que a longo prazo, essa mulher ela fica cansada, exausta. Esse homem ele se sente passivo, ele entra num lugar fraco, a mulher fica no lugar ativo, ela tem que tomar conta de tudo. E aí essa mulher ela fica cansada, ela fica chata. E aí Isso, esse homem ele fica tratando a mulher assim, essa mulher é chata, mulher é chata. E ela não vira mais a mulher, ela vira a mãe. E aí, se ela virou a mãe, olha, isso é inconsciente. Ele vai buscar outra na rua. sim. E é onde vem as traições. E para o homem também. Aquele homem que casa com a mulher e a mulher ela fica naquele posicionamento que ela é a filha, que ela é a filha, ele tem que fazer de tudo para ele. E essa mulher, ela sente que esse homem não é um marido, ele é o pai, que era o que ela estava buscando. E aí ela vai buscar um relacionamento fora. A mulher também trai. Então, sempre os dois. Sabendo disso, você foi em busca da constelação, da terapia. Quando você se viu, o que, que mudou em você? Seu comportamento mudou? Como que você. Isso foi depois já da traição, né? Sim, sim. Assim, o que mudou é a forma como ele me tratava, né? Ah, Ele parecia muito meu pai. Isso doía muito em mim. por quê? Como que era a Assim, forma? o meu pai, ele rejeitava, né? Ele não queria. Então, ele fazia isso depois da separação. E era os mesmos sentimentos, as mesmas reações do meu pai. E isso Hum, doía. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim. Então eu não mudei ele. Ele continua nas mesmas, mas o que chega a mim, eu falo, não, isso não é meu. Não dói mais. bom. E ele não mudou em nada. Hoje ele continua do mesmo jeito. Aham. A gente não consegue conversar, a gente não conversa, nem tendo uma filha, né? A gente não tem diálogo. Tudo que eu falo, né, tá sempre com as questões dele Um lá, não obstáculo. é? Mas eu
o que chega para mim, é estranho falar assim, que a pessoa fala assim, mas a fala que chega não dói mais. Sim, Você entendeu? você Porque curou você. eu curei, eu entendi o meu pai, eu acolhi o meu pai do jeito que ele é, porque é o que ele podia dar. Isso Sim, tudo a gente aprende, né? sim, verdade. Então foi como foi possível, eu sei, tá tudo bem, pai, obrigado. Eu agora, como adulto, eu sei cuidar de mim, eu vou cuidar, não preciso mais do Senhor. Então, você não muda o outro, muda você. Verdade. E aí a vida que segue, entendeu? É isso. Depois que você se viu, tá? Você largou, né? Vocês largaram, teve os filhos, teve conflitos também com os filhos? Olha, Sempre, né? assim, Eu me especializei em mentalidade eu acho que adolescente. o mais difícil para mim, eu falo, para todo mundo que me conhece, o mais difícil não foi a traição. Ah, Porque eu acho assim, a gente pode se apaixonar, né? Se a gente der lugar, a gente pode se apaixonar por outra pessoa. sim. Mas o que foi mais difícil foi a forma que ele conduziu com a filha, né? Hum, Com os filhos. E depois que ele foi para esse outro relacionamento, ele abandonou a filha. Aí eu ah, tive que lidar, além com toda a dor que eu tive que lidar com a adolescente, porque a Maria, né? Maria Clara, ela tentou se cortar. ah, aí vem os conflitos. Vem os conflitos, e aí na escola foi uma dificuldade, porque ele não atendia a filha, ele falava várias coisas para a filha, ele deixou né, o casamento e a filha também. E ele era muito pai, ele era um pai excelente. Ela tinha quantos anos? 7. E foi na mesma época que meus pais se separaram. Também Uau, descobri isso na repetição, repetição, né? Como eu não tratei lá, repetiu aqui. repetiu. Precisava ver. Enfim, e aí também fazia a mesma coisa que meu pai fez comigo. As mesmas. Gente, é incrível. É, Assim, meu pai abandonou a minha mãe e os filhos também. Ele não queria os filhos. E ele também fez a mesma coisa. Eu precisei ir no conselho tutelar, ele tirou o nome dele da escola, sabe? Precisei ir no conselho, precisei, sabe? Porque eu não entendi. E a gente não conversa, eu não entendia. E aí, com a terapia, a constelação, tudo isso foi se ajeitando. Foi, né? Hoje ele se é. posicionando, né? Isso. E o meu posicionamento, porque eu acho que ele tentava me atingir. Porque Na eu realidade, não. Ele não queria te atingir, porque como ele estava num lugar infantil, para aquilo, para ele era normal, eu também, era natural para ele, normal, né? assim, da birra, sabe? Sabe que da birra de criança, Aham. chilique, chegar a dar sapatear no chão? Eu olhava assim, meu Deus. E eu já falava, gente, é uma criança, é uma criança. Depois que você tinha consciência, que você Depois de via. que eu tinha consciência, depois de ter vivido porque eu tive a consciência depois de uns 3, 4 anos, Hum, que eu comecei e, né, foi uma, um bem, foi processo. bem, e a Maria, né, sofreu bastante. E aí na constelação e na terapia, eu fazendo a terapia, eu também consegui curar a Maria, Sim. né? Então, até o relacionamento dele com ela mudou agora. Não tem mais aquelas questões, sabe? Você sabe o que que mudou? Eu. O seu comportamento. O seu comportamento muda, a sua fala É, muda, a sua isso, postura muda, você fica mais segura, você não briga por qualquer coisa isso, mais, você sabe quem você é, o seu isso. foco é outro, é o trabalho, é o seu posicionamento. Quando você está no foco em outras coisas, mais positiva, o outro começa a te tratar diferente. Então, todas as brigas, os conflitos que existem é o reflexo do outro. Então, assim, quando tem uma criança, né, interior lá brigando com o marido, Uhum. e a pessoa começa a brigar, a mulher começa a brigar com o marido, são duas crianças ali Sim, brigando. eu Então, aprendi e aí, aprendi isso. quando vê nessa postura, quando a pessoa não tem consciência, as brigas são tão bobas. É briga por causa de uma caneca que tá fora do lugar. Você viu? Você já pôs caneca ali de novo? Eu acabei de Sim, limpar. Aí o marido fala, nossa, como você é chata. Aí fala, eu sou chata. Aí vai entrando um monte de caixinha e vai uma briga. Quando vê, era algo bobo. Quando tem consciência, quando é adulto, nem gera, isso não gera mais não chega em discussão. você. Isso é leve, sabe? As pessoas sabem conversar, por isso que eu indico as pessoas buscar qualquer tipo de terapia.
que goste, sabe? A constelação mesmo, ela tem várias. Tem constelação de cavalo, É. constelação com um grupo de pessoas, constelação na água, a constelação com boneco, que é essa Ah, aqui, ó. eu comecei na pandemia porque estava em casa, aí começou aquelas constelação online, sabe? Online, em Que as grupo. pessoas Ah, chamavam sim. e eu comecei a entrar e passava horas ali, gente. Foi aí que eu comecei a enxergar aonde Uau. eu estava, a criança chorando por colo, acusando o pai, acusando a mãe. Foi esse momento. Aí foi Uau. muito, assim, bem dolorido, bem difícil, mas foi aonde começou todo o processo. Os casos das pessoas, né, por exemplo, na terapia, eu vejo muito que é tudo muito clássico, é tudo muito parecido, né? Lógico, com dores diferentes. E também aconteceu comigo, né? Eu demorei muito para me despertar, para ver onde que eu estava errando. Também venho, né, de 4 casamentos. Então, assim, acontece tantas coisas na nossa vida que a gente só vê quando a gente não aguenta mais, que é onde que É, vê as cicatrizes, né? Quando começa a doer. Sabe quando você arranha, assim, você machuca e começa a doer tanto, você fala, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. aí Tem que ir machuca no lá, mesmo lugar, você fala, não, tem alguma tem coisa alguma coisa errada acontecendo. aqui. Aí você vai lá e fala, vou dar ponto, vou fazer curativo, mas nada trata, né? Então Sim, é ir mais profundo na dor, ver o que está acontecendo ali. Aí quando começa a tratar, quando começa a cura, é lindo, né? sim. Depois que você se tratou, depois que você curou, o que que melhorou na sua vida? Ah, tudo, né? Tudo? Começou. Tudo o quê? Ah, assim, a minha vida profissional, né? Ah, Começou a deslanchar. Comecei a montei meu salão, né? Que eu tanto queria também, porque não dava certo lugar nenhum, sempre tinha uma questão. E aí eu comecei a ver também, né? Não só no relacionamento, mas também tinha relacionamento social, de é, amigos. e aí eu falei, gente, eu quero um lugar para mim, onde eu possa trabalhar do meu jeito. E aí as coisas eu consegui montar meu salão. Tinha uma necessidade enorme de ter um relacionamento, hoje não tenho mais. Já Você passou. está disponível, então. É, Você tá na pista. mas não sem pressão, não tenho Tá mais, leve. Tá não tem tranquilo. necessidade. Né? Aprendi a dançar, então eu saio para dançar. Tenho minhas Que linda. amigas, né? Então a gente gosta de dançar. Não tem, eu tenho, porque antes eu tinha que ter uma pessoa, né? Tinha que me realizar, tem que casar. Não, se for para ser bom, aí eu caso, sim, namoro. Mas se não, tá tudo bem, Tá entendeu? tranquila. Está em paz com Tô em você paz, mesma, tô né? comigo mesma. E hoje você tem um relacionamento saudável com seu ex-marido, vocês conversam tranquilo com a Maria também, é tranquilo? Não, comigo ainda não. Com você ainda não? Não. Com a Maria, sim, Ah, graças a Deus. melhor, É né? o que É o vínculo é ela ali, né? sim, é o que precisa ser com ela, né? Sim. Comigo não precisa ser, se não acha necessário, tá tudo bem. Ele tem as birras. Você acha que ele se arrependeu? Não, não, ele tá bem, tá super bem, né? Entendi. Mas assim, você acha que para ele, você falou que não tem uma comunicação ali saudável com ele. Por qual motivo que você acha que ainda tá Não nessa? sei, não tem. Você não buscou isso na constelação? Não busquei. Olha, é um tema legal, não busquei. É, Porque então, a Maria fez 15 anos, né? Ele não foi. A Maria se formou, ele também não vai, porque eu tô porque com. você É está. porque eu estou. Entendi. Não, mas tá tudo bem. Não Aham. tem, né? Você não Para vai. Maria também? Tá tudo bem? Ela chora, né? Ela fica meio assim, mas. Os filhos que sofrem, né, nessa separação, onde que você amadureceu, você buscou resposta, mas o pai não. Então, assim, o filho ele fica meio É, confuso, né? Poxa, minha mãe tá mais aberta, minha mãe tem uma comunicação mais leve. Mas com meu pai é a mesma coisa. Como fica a cabeça da criança, né? Do adolescente, ainda mais quando é adolescente. O adolescente ele já tem uma mentalidade mais confusa porque tem muitas coisas indo embora, então é muito é, dramático a mente do adolescente e é muito rápido. E aí ele vendo essa questão, meu pai mais duro, do jeito dele. Lógico que tem que respeitar, né, os sim, filhos. sim. Eu sempre falo isso pra Mas ela. quando o jovem ele não se conhece ainda, porque ele está em fase, né, de desenvolvimento mental, falando isso, e aí ele vê ali que tem comportamentos totalmente diferentes, onde você é mais aberta, você
está em busca mais e o pai é mais fechado. Às vezes o trabalho dele não é tão bom, então financeiramente ele não é tão bom. E o jovem está ali, né, vendo esses dois lados, vendo que você está indo para um caminho, o pai está indo para o outro e ela está ali no meio. O que, que ela faz? E ela começa também a buscar resposta para ela mesma. O que, que eu gosto? Porque ela não. O jovem ele acaba buscando referência. Sim. Aí olha para a mãe, às vezes não é isso que ela quer, a referência igual a sua. Ela olha para o pai, não é. Aí ela começa, tem que tomar muito cuidado para onde que os filhos também estão voltados. As amizades, na escola como que é, qual que é o grupo de pertencimento que ela está, conhecer os pais, né, dos amigos, para ver para onde que esse jovem está indo, qual que é a mentalidade, porque já teve muitos conflitos ali na cabeça, né, dos seus filhos. E aí teve muitos traumas, bloqueios, ilusões. E agora que vocês estão se organizando mais, né? Mas a cabeça do jovem fica muito perdida. Tem que ter um olhar melhor agora para quem estão divorciados aí, quem estão em conflitos, um olhar mais carinhoso, mais amoroso para os filhos criança, para os filhos adolescentes, porque eles são o futuro. Então a gente tem que ter um olhar, sabe, para os filhos, buscar investir nos filhos em cursos, em esporte, em terapia com esses jovens, olhando o que, que é o dom dos jovens, vendo o que, que ele é bom. Porque agora que você, né, tá numa fase mais tranquila que você falou, Dulce, eu parei aqui para aproveitar e falar para os pais, porque eu atendo tanto adolescentes, eu estava até com um adolescente agora à tarde atendendo, eles se perdem tanto neles e os pais às vezes nem imaginam. Não, então, o que aconteceu com a Maria, né? A escola me ligou que a Maria se cortou na Ah, escola, sim. né? Porque eu e ele, a gente não conversava. Né? E a psicóloga já tinha falado, não é para você ficar mandando mensagem para Maria. Só que nenhum dos dois se importou com isso. Tudo que a gente conversava por telefone. Foi por ela. Ah, e ela era o centro? E aí, o que aconteceu? A escola me ligou. Tipo assim, ó, fala pro seu pai que tem que Isso. pagar pensão, fala pro seu pai que tem que te Não, buscar na escola, tipo umas assim. coisas, tipo assim. E aí, é, e eu não Ela ficou no consegui. meio. Ela ficou no meio. E assim, o que eu percebi, a dor era minha. Viu? Ah, Essa dor era minha. sim. Eu não conseguia acessar. E aí a escola me ligou. E ele também tinha tirado o nome dele da escola. Ele, quando a gente separou, a primeira coisa que ele foi lá, ele tirou o nome, o nome, o telefone da escola, da Ah, eu não criança. sou mais pai agora. É. E aí eu fui na escola, a escola não conseguia resolver isso, viu? O conselho tutelar também não conseguia. Ah, Enfim, a escola me ligou falando que tinha acontecido um acidente. Quando eu cheguei lá, quase morri. imagino. Porque, olha, você vê, é tentativa de suicídio, né? E ela nem gosta de falar isso. E na hora, eu peguei o telefone, liguei para ele, e aí ele não me atendeu, eu liguei outra vez. Aí eu falei, você vai me atender sim, a partir de hoje, eu já tenho começado a terapia. Você vai me atender toda vez que eu precisar falar com você, você vai me atender. É eu e você. A gente somos adultos, não vai passar mais para Maria. E aí parece que tirou um peso. Com certeza. Tirou um peso, assim, sabe? É espiritual, gente. Tirou um peso de cima da Maria. Aí ela foi pro CAPS, ela começou a fazer o tratamento, mas ela não teve mais. E a gente também parou, né? Com essa questão da Maria. A gente protegeu ela. Bom, E aí a gente começou a se comunicar, né? Porque tem coisa, férias, né? Tudo tem que se falar. E aí ela já não teve mais. E aí ela começou na terapia, mas foi como se tirasse com a mão. nossa. Ela não teve mais nenhum caso assim, e nem ficou. E aí ela conversou, e aí ele também conversou com ela, né? E ela chorou bastante, ela me conta. Chorou bastante, ele falou que amava ela. É também, né, uma criança que tá tendo outra criança. Como? E aí, então acho que isso acessou ela, né? E aí a Sim. gente preservou a Maria. E aí, graças a Deus, ela não teve mais Ela tá com quantos anos hoje? 15. 15 anos, é. Então, o relacionamento deles agora são bons, né? Ela vai para casa dele, não vai mais com tanta frequência porque já está adolescente, né? Ela tem Estuda outro bastante. foco Mas agora. assim, foi muito bom. Olha que bênção, né? Tudo que você passou, tudo que ela passou.
E agora vocês estão vendo que tem várias possibilidades, Tem né, caminhos, né? para fazer o novo. Tem como. Só não pode desistir, né? Sim, Se você tivesse desistido, eu vejo também que Deus ele move muito, né, as sim, pessoas. sim. Então eu vejo também que a pessoa precisa estar atenta aos Aberto. sinais, porque você foi tendo sinais, Sim, né, para você mudar você. E sim. veio pessoas, né, que te alertou, que te deu dica e você foi indo. Inclusive, eu te conheci, para quem está em casa, nós nos conhecemos num salão, né, aqui em Alphaville. E aí a gente estava falando de constelação, Porque lembra? eu fiquei assim, eu fiquei tão apaixonada que eu só É. falava disso. E aí onde que a gente ficou, acabamos ficando amiga. Porque você falou de constelação, eu falei, eu sou consteladora, eu tenho um curso. E Sim, aí a gente começou a falar, não desgrudamos mais. E hoje ela é minha querida, gente. Vocês já viram, quem me conhece, quem segue o Pode Constelar, quem me segue lá, o Mirelle Freitas, ponto terapeuta, vê que a Dulce está sempre comigo, né? Cuidando do meu cabelo, hidratando, cortando, ela está sempre comigo. E assim, é uma honra, sabe, ouvir a sua história, ver o que você passou e ver a mulher que você é hoje. Porque sim. hoje você tem o seu espaço, né, o seu salão, lá no centro comercial de Alphaville. E hoje você faz, cuida das mulheres, trazendo autoestima, também que eu acho que é um tema muito legal, sabe? Você também falar para as mulheres o que você faz. Porque você não corta só um cabelo, você não faz pinta um cabelo, faz um procedimento no cabelo, você traz autoestima. Isso. Pessoa chega lá, eu já vi no salão, pessoa chegar lá triste e sair de lá toda renovada, toda feliz. Então, eu vejo muito isso. O que você passou na sua vida, Sim, hoje você proporciona isso até inconsciente, sabia? Você já tinha visto por esse lado? sim. Eu fiz uma pergunta, falei assim, ai, gente, eu acho meu serviço tão assim, fútil, né? Fútil? Cuidar de Nossa. cabelo. E aí, o que aconteceu? Ah, Eu quebrei o braço. Eu quebrei o braço, dá tempo de falar essa história. aham. Eu quebrei o braço e não conseguia pentear o cabelo. O seu próprio. Meu braço quebrou e eles travaram o meu braço aqui. Aí eu Ah, fiquei 15 dias com o braço travado. E eu falava assim, meu Deus, né? Depois disso, eu sempre conversei com Deus, né? Eu queria entender tudo que estava acontecendo. E aí eu fui no salão. E aí a minha amiga lavou meu cabelo e escovou. Quando a minha amiga escovou meu cabelo, eu falei, gente, é isso que eu faço com as pessoas. Porque eu me senti tão assim, valorizada, amada, e sabe, cuidada. comigo mesmo, que eu falei assim, é isso que eu faço, já descobri. E a partir daí eu comecei a Valorizar. validar o meu serviço, porque eu achava, nossa, a pessoa é médica, a pessoa é isso, a pessoa estudou para isso, e eu faço só cabelo. Não, mas eu trago autoestima, Aham. cuidado, sabe? Quando você faz isso para você, você não é só ir lá e lavar um cabelo, você está cuidando de você. É uma unha, é um tempo que você está gastando com você, entendeu? Isso Sim. é muito importante, entendeu? Que eu não tinha também ideia Mas disso. você não tinha porque você passaram essa informação para você quando você era criança, Sim, te sim, desqualificando, né? Provavelmente você, quando criança, ouviu muitas frases, tipo assim, quem que você pensa que você é? Fica quieta, cala a boca, você não serve para nada. Alguma frase assim que os pais. sim, não, com certeza, né? Aí E aí vem fica lá. moldando, né? Vem moldando Fica aquela. na mente. Quando você vai fazer alguma coisa, você fala assim, poxa, mas meu trabalho não é nada. Quem estudou que é, mas o seu trabalho é muito valioso também, Sim, sabe? sim. Assim como Eu de outros descobri profissionais. sobre isso. E quando você descobriu, você já foi fazer outras coisas dentro do seu salão. Sim, aí eu Criatividades. comecei a ir para. As coisas começaram a fluir, né? As clientes vieram, né? Eu consigo me manter, né? Consigo, eu, a minha casa. Então as coisas começaram a acontecer, né? Em todas as áreas da minha vida. Eu acho que você precisa se achar, né? Primeiramente, querer, né? Sim, A pessoa falar assim, eu vejo muito isso, quando uma pessoa ela só busca quando ela não aguenta mais. Você não teve tempo nem de escolha, porque sim, você viu que você estava necessitando sair daquele lugar de qualquer jeito. Teve uma traição, teve os conflitos,
teve o problema com a Maria, né? Sim, Do dela ter se cortado. Então imagina, é muita informação, é muito pesado para uma mãe, né? E ainda sem o apoio do pai. Mas o apoio do pai é mental, né? Porque nem de falar alguma coisa, de trazer uma informação, não, Dulce, fica tranquila, sim, deixa comigo, deixa eu cuidar dela, deixa eu conversar com ela. Mas a sua postura fez ele se aproximar. Por isso que a mulher é dificular, né? A mulher sábia, ela edifica o lar. Por isso que tem que buscar é, terapia, buscar ajuda sim. para poder sair desse lugar, ficar mais poderosa e poder elevar toda a casa. Você se emocionou? Um pouquinho. Seu olho até brilhou agora. Você vê assim hoje a Maria e os seus filhos, vocês num relacionamento mais saudável, Sim, depois de tudo que aconteceu, foi muito turbulento, né? eu Por que achei você se emocionou? que eu lembrei dos meus filhos. É, eles passaram por muitas coisas, né? Comigo, sim. Mas é tudo que a gente passa, por isso que a gente começou falando de cicatrizes, né? Eles Sim. também têm. Ah, E sim, isso com vai certeza. moldar o perfil deles. E até os 7 anos, a criança ela ganha os princípios e valores, até os 7 anos de idade. Se vocês tinham princípios e valores, eles já têm. Ah, sim. Daqui para frente eles vão se descobrindo e os pais precisam estar sempre direcionando. Você como mãe, você é dentro, então você Sim, acolhe. O pai é fora. Por isso que precisamos dos dois, né? De sim. um pai com inteligência emocional para falar, filho, vai para a vida. O pai ensina o que é dinheiro, o que é É, sexualidade, o que é trabalho. A mulher mais afeto, mais carinho, mais cuidado, mais atenção, alimentação, tudo que é dentro. Ó. E você fez o seu melhor, Dulce, no que você sim. tinha naquele momento. É, e aí, quando eu pensei em voltar para Goiânia, eu falei, não, vou tirar minha filha de perto do pai. Eu não vou fazer isso. Boa, Porque a minha mãe fez isso, né? te doeu. Aí eu falei, não, vou ficar aqui. Ficar aqui por causa da Maria, né? Porque ela é filha do segundo casamento. Sim, Vai ficar aqui, a gente vai ficar, né? A força que tiver que vir vai ser desse jeito. E eu falei, eu consigo sim ficar. E um dia eu tomei a decisão, falei, não vou mais. Aí eu tinha uma casa, né, que a minha mãe deixou para mim lá em Goiânia. Eu falei, eu vou desfazer dessa casa porque aí eu falei, vou fechar esse círculo. E aí eu vendi a casa, falei, não vou mais, vou ficar aqui por ela, entendeu? Por causa dessa força, né, que ela precisa do pai. Eu falo, eu sim, consigo dar só o que é meu, né? Só essa nutrição, 50%, 50% é ele. E do jeito que ele puder dar também. Eu falo para ela, Maria, tá tudo bem. É o jeito dele, que vai ser como vai ser possível. Só vai. sim. Teve, você falando assim, tem que ter o pai, tem que ter a mãe, né? Aí já teve clientes que me perguntaram assim, Mary, e quando não tem o pai, só tem a mãe? Como que o pai vai conduzir se só tem a mãe? Aí tem que lembrar, a pessoa tem que lembrar que dentro dela também teve uma mãe e um pai. Então tá dentro da gente. Você não teve mãe e pai? Sim. Não, eu descobri isso, né? Então, Que, mãe e pai tá dentro de você. sim, Se você tem um filho, mas o pai, por alguma situação, sei lá, o pai foi embora, o pai faleceu, alguma coisa aconteceu, mas você tem dentro, então você pode conduzir com os sim. dois lados também, né? Com sabedoria, tem que ter a Tem que ter, consciência, tem que ter instrução. tem que ter instrução do profissional. Tem, tem. Não vai ser instrução, porque não. É, porque a nossa interpretação ela é individual, né? Ela é É, nossa. Se a pessoa coloca uma interpretação que aquilo é certo para ela, sim. vai ser aquilo a vida inteira. Mas ela pega e fala assim: não, peraí, essa é a minha interpretação. Deixa eu pegar uma outra aqui e busca ajuda. Deixa eu pegar uma outra aqui. Deixa eu buscar uma outra. Isso vai ampliando a mente. Vai abrindo para algo extraordinário. Sim, Isso aconteceu comigo, Dulce. Quando eu comecei a estudar, meu perfil comportamental, eu gosto de estudar, mas eu não sabia disso. Então, na terapia, quando eu comecei a estudar, eu não parei mais. Eu estudo até hoje, eu amo aprender. E aí eu fui abrindo a minha mente, eu fui para vários profissionais, eu fui pegando, sabe, me espelhando, porque dentro da minha família, todos nós viemos de famílias doentias, querendo ou não. sim. Então eu fui me espelhar em histórias, igual aqui no Pode Constelar.
histórias reais. O que eu posso pegar da sua história, Sim, entende? E aí eu fui pegando. Eu entrava num podcast, eu via lá. Na época nem tinha os podcasts ainda, né? Mas tinha as lives e tal. Aí eu entrava ali num curso, entrava numa coisa, pegava um negócio e aquilo ia sim. abrindo a minha mente, assim, ia dando sinapses, caminhos neurais diferentes. Eu falava assim, meu Deus, isso aqui é outro mundo, porque não era o mundo que eu tinha da minha ambiência familiar. Por isso que tem as ovelhas negras da É, família, né? desgarrada. Eu também descobri, por isso que eu tô Você aqui. descobriu? Eu também descobri, por isso que Deus permitiu que eu viesse para longe. Para fazer o E ele foi o diferente. caminho, né? Ele foi o Uau. caminho, ele foi escolhido para isso, porque foi ele que me trouxe. Então, também tenho gratidão por isso, por essa história. Sim, Porque junto com a família também está do mesmo jeito, né? Só fala a mesma coisa. Homem sim. não presta, homem isso aqui. Então eu saí de perto. Eu simplesmente saí de perto da família. Dessa ambiência, Dessa né? ambiência e fui buscar outros caminhos, outras possibilidades. É dolorido, mas só que você vai cortar aquele vínculo. É o que te deixa É forte. o que me deixa forte e que eu vou construir uma outra história para minha descendência. Não vai ser mais aquela, né, entendeu? Sim. Da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, você entendeu? Não quero ser mais aquela mulher guerreira que não precisa de Ah, homem, que fala dá isso para as conta. mulheres guerreiras. Não, Tem um não. monte de cliente minha que fala assim: eu sou guerreira, eu sou forte. Ah, então. Aí Até minha mãe fala isso. Eu falo: não, eu mãe, não você não sou. luta mais, não, mãe. Deixa essa armadura lá para os Aí homens. o pessoal falava assim: não, mas você consegue sim criar filho sozinho. Não, não consigo não. Não quero fazer isso sozinha. É os dois divididos. No final de semana vai para casa dele. Não vou pegar essa responsabilidade. Ó, aconteceu qualquer coisa, resolve aqui, é eu e você. Vai deixar? Não vai deixar? Porque aí passaram pra gente, né? É. Que é você que é mãe, você cria, filha da mãe. Ah, E sim. toda a sociedade, se você buscar numa delegacia da mulher, no conceito, eles não têm instrução para te ajudar. O pai simplesmente senta lá e não faz nada. A mãe que A resolve mãe que tudo, né? resolve tudo. Ah, As mães como que guerreiras. não escola? Como que não? Eu, se eu for numa escola e falar, eu vou tirar o meu nome da. Mas por que você vai fazer isso? Você não pode. Mas o pai pode. Olha. O pai pode ir lá e tirar o nome. Por que você está tirando? Aí eu questionava. Por que? Mas só foi resolvido quando ela tomou essa decisão. Porque aí eu falei que eu ia chamar o conselho. Ah, Você sim. entendeu? Porque o sistema é machista. Já foi? Você que é mãe, você tem que fazer. Você vai fazer sim. Você consegue criar sim. Nossa, você é forte. Aí carrega aí estamos criando essa mulher, né? Independente, que não precisa, Ativa. isso não precisa de homem para nada, porque essa é a fala. Eu falo, como assim não precisa de homem para Ó, tá nada? precisando de muitos homens para poder fazer acontecer. Muitos homens com inteligência emocional, muitos homens que estão estudando, que estão buscando algo maior, até mesmo para encontrar uma mulher com a mentalidade igual a sua, Dulce. Vamos fazer um. Depois você vai lá pro quadro da Cláudia Den. Pronta para o amor. É uma mulher disponível para amar, para ser Sim. carinhosa, para ser doce, Para ser mulher, para né? ser gentil, para servir, você entendeu? Não tem problema nenhum, qual que é o problema? E Não o é? homem E ser o é provedor, ser aquele que isso. cuida, aquele que protege, Qual que é o aquele problema? que toma as decisões, né? Que não deixa a mulher perdida, aquele que carrega as sacolas. Tem muita gente que vai falar mal da gente aqui. Vai falar assim, Aquela que faz um nossa, as cafuné. feministas. Não, não tem nada de feminista aqui. É como você disse, né? Dos 50% para cada um. Sim, não Se pega para um, ninguém. por isso que é polaridade, ó, 50%. Tudo é polaridade na vida. Quando uma pessoa ela compreende que tudo é polaridade, ela vai saber o que, que ela está atraindo para a vida dela. Se está atraindo coisa ruim para sua vida, observa o que Os que você sinais. Haverá sinais. observa os sinais, o que, que você está atraindo, o que, que você está como, o que, que você está transbordando, como que é a sua fala, né? As Sim. falas também, a pessoa fala assim, ai, a mulher que ela não é merecedora, ela começa a falar assim, ai, a gente estava até falando disso, né? Uma amiga sua que falou assim: não, se você pode arrumar um relacionamento, se o homem for homem e tiver dente na boca, Tá bom. tá bom. Então é isso. A mulher saber que ela merece mais, que ela pode mais, que não é só o
qualquer coisa, né, que ela sim. merece. E saber se você tá traindo só um homem, que ele só tem dente na boca, e por ser homem, não. Pode muito mais a mulher buscar algo novo. Aquilo que a sua mãe não teve, a sua avó não As teve. Na escolhas, minha né? família também não teve, viu? Muitos relacionamentos complicados lá, minha avó com meu avô, minha bisavó com meu bisavô, várias histórias lá do passado. E para quem não sabe, nós estamos conectados com 7 gerações lá atrás. Então, se a gente olhar lá atrás, o quanto era difícil, né? Sim, E a gente fica conectado nessa energia aqui, achando que é isso aqui, ó, o tempo todo. Então, se eu sei agora, se eu tenho consciência de algo novo, eu saio dessa é. bolha e aí você vai lá para os 5% e eu faço algo diferente. E precisa conectar com pessoas novas. Sim, pessoas que pensam diferente, que tem, falar, é possível sim estar separada, mas aqui, ó, pode ser dividido, não é tão pesado. E pessoas também que elas mostram a relevância, né? Que elas têm de fato um casamento bom. Ah, sim, Porque tem muita gente falando, né? Não, mas você pode, igual seu amigo, pode arrumar um homem que é um homem, se ele tiver dente na boca, vai lá. Tá, mas é isso que ela desejou para a vida dela. Agora imagina uma pessoa falar assim: não, você tem que desejar o melhor para sua vida. Um homem que é próspero, que vai cuidar, que vai te proteger, que vai te proporcionar viagens, que vai te proporcionar um bem-estar, coisas sim, boas para sua vida, aquilo que você não teve. sim. Por que não? Hoje você acha que você é merecedora desse Sim, homem? sim. Ai, gente, fala ao Então, vivo. também trabalho bastante esse merecimento, né? É Que porque você falou do trabalho, é, né? Que um médico. E isso relaciona com outras coisas, tá? Se você muda o seu padrão de você achar que seu salão é o top, que você é a melhor cabeleireira, você vai saber que você é a melhor mulher e você vai atrair o homem perfeito para você. Não o homem perfeito, mas o homem que ele vai, na polaridade, ele vai se encaixar com aquilo que você quer. ainda não estou trabalhando isso aí, não. Vamos trabalhar na terapia. Vamos, ó, se a gente colocasse aqui no campo, ó, um homem, coloca aqui um homem aqui no campo. Coloca um homem aqui no campo. Onde você colocaria o seu marido? Só para eu visualizar. Não, aí eu estaria Escolhe onde? aí um homem aqui, ó, escolhe um elemento aqui, onde você colocaria no campo familiar. Entendeu? Cadê? Só para. Mas eu não sei qual que é qual. Não, você que vai escolher qual que você sente. Qual Um que você quer homem? aqui, ó, desses elementos. Escolhe um. Ah, não é um homem que é Não, bonito? escolhe o que você sentir. Escolhe o que você sentir. E põe aqui só um elemento. Só Quanto um? tempo que a gente tem? 3 minutos? Eita! Eita, 3 minutos. Vai, põe aí que eu Do vou ler pro centro. pessoal de casa ver. Você sente que ele tá aqui? E você? Qual desse você sente que é você? Ah, essa aqui, ó. Essa? E Eu onde quero você do sente? ladinho dele. Do lado esquerdo aqui. Ó, ela tá virada de costa, Não, hein? não. Eu não percebi. Então vai. Ai, será que faz sentido isso? E olhando pra onde? Pra vida. Tá. Por que que você posicionou desse jeito? Eu achei, né? É o centro, né? Os dois no centro. Na constelação você já viu que precisa estar assim? Não, não sabia. Que precisa estar olhando pra frente? Eu imaginei, Que para frente deduzi. e olhando para o quê? Para a vida, né? Para as A vida é para possibilidades, cá. para a prosperidade, tudo que a vida tem de bom para dar. O que que você quer para sua vida? Qual que é o seu objetivo de vida? Olha, meu objetivo de vida. Se eu conseguir curar toda, se eu tiver, né, filho saudável, meus filhos estiverem casamentos felizes, estiver bem, netos, se eu conseguir fechar esse ciclo, né, de tudo que passou, Ah, e aqui da frente for bom, eu já estou satisfeita. e se você acha que você tem essa responsabilidade, que você tem Tive, essa... sim, Não, você acha que você tem essa autonomia de tomar essa decisão? sim, Seus filhos sim, vão estar bem? sim, é por causa das minhas escolhas. Eu aprendi isso. Quantos anos tem seu filho? Eu tenho um de 26, um de 24 e a Maria de 15. Tá. E se eu te falar que agora são eles que decidem? Não, sim, são eles que decidem. Ah, Mas, tá. mas assim, é isso que eu penso, né? Com todo o meu conhecimento, se eu conseguir quebrar essa maldição que foi quebrada, Já muda a palavra. Eu vou conseguir
Não, eu acho que eu já você já consegui. conseguiu E é uma nova história. para a sua vida e para a vida das gerações e gerações do futuro. Sim. E você posicionou perfeitamente o homem do lado direito, a mulher do lado esquerdo, o homem que protege a mulher. E olhando para a vida perfeitamente. A constelação, ó, você tá de parabéns, que a constelação. Tá em dia essa terapia. A terapeuta tá lá toda semana, 2 vezes na semana. Falando. E você lá cuidando de mim e eu falando, eu terapizando o tempo todo. Dulce, eu quero te agradecer por você vir aqui contar a sua história. Eu sei que não é fácil, não foi fácil para você, porque eu tô chamando a Dulce faz muito tempo para vir aqui. Então, assim, é uma honra. E as pessoas que estão em casa, eu tenho certeza que a sua história vai poder ajudar outras mulheres, porque você falou aqui de todas as dores, né? Mas também falou da transformação e de Sim. como está hoje. Então é possível. E não desistir, fazer acontecer diariamente, o tempo todo. E não olhar para trás como algo ruim, mas como um aprendizado para o novo. E que Deus abençoe, minha amiga, essa sua jornada, viu? Obrigada. Saiba que eu amo a sua vida. E o que você precisar, sempre você pode contar comigo, tá bom? Tamo junto? Obrigada. Linda! Gente, olha, um grande beijo, fica com Deus e vamos para a próxima. Beijo!